Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo porque daqui a pouquinho o prefeito Jonas Donizete deve dar mais uma entrevista coletiva virtual por sistema remoto lá do Gabinete Azul da Prefeitura Municipal de Campinas para trazer novas informações a respeito do enfrentamento do novo coronavírus. É esperada a presença também do secretário municipal de saúde, Carmino de Souza. Eles vão comentar a situação da pesquisa que foi realizada, o inquérito sorológico que foi realizado no mês de junho, né, que começou logo no início do mês de junho. Foram 1.700 testes rápidos em diferentes regiões da cidade. As pessoas foram escolhidas por meio de sorteio e os servidores da prefeitura foram levando esses testes até as casas das pessoas. Se houvesse o resultado positivo, toda a família seria testada. Em caso negativo, partiria para outra localidade. Essa pesquisa era importante para que a prefeitura possa tomar as ações necessárias em cada região. Era uma pesquisa por amostragem realizada em parceria com a Unicamp. Hoje, o prefeito Jonas Donizete deve comentar esse resultado, pelo menos essa é a expectativa, o que foi anunciado pela própria Prefeitura Municipal. Nós tivemos, na manhã de hoje, uma nova atualização dos dados. Esses dados que não foram atualizados no fim de semana por um problema que a Secretaria Municipal de Saúde enfrentou no sistema do Ministério da Saúde e foi feita, então, uma atualização dos dados e nós vamos conferir, então, esses números até agora. O que deve acontecer, uma nova atualização nessa coletiva do prefeito Jonas Donizete também. Está aqui no telão os números. No total, são 7.848 casos confirmados em Campinas, com 296 mortes em decorrência do novo coronavírus. Campinas tem ainda 12.844 casos descartados, eram 10.649 na última sexta-feira, portanto 2.195 casos descartados a mais. Dos casos confirmados, foi também um acréscimo considerável. Eram 7.027 na sexta-feira e agora 7.848, 821 casos confirmados a mais desde a última sexta-feira. Eu repito, a prefeitura teve um problema para cadastrar novos casos durante o fim de semana, por isso essa atualização dos dados foi realizada agora. Segundo a prefeitura, são 6.159 pessoas já recuperadas do coronavírus, 6.159 pessoas recuperadas, melhor dizendo, 831 a mais do que o número divulgado na última sexta-feira. Dos casos em investigação, eu tenho aqui 530 casos em investigação pela prefeitura e também 26 óbitos em investigação. E das pessoas internadas com Covid, 382 pessoas que estão nos hospitais da cidade, tanto nos leitos municipais quanto estaduais. Eram 353 no sábado, portanto, número bastante considerável, já que existe uma certa escassez no número de leitos aqui da cidade de Campinas. Veremos hoje se o prefeito, ao lado do secretário municipal de saúde, transfere algumas dessas informações a respeito do novo coronavírus, desse combate nos leitos. A gente sabe que é um problema bastante grave na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, que foi o principal estado que teve dificuldades aqui no Brasil, pelo menos no início da pandemia, e ainda nós estamos enfrentando no plano de retomada a fase laranja aqui em Campinas, justamente por causa desse grande número de leitos ocupados aqui na cidade de Campinas. Olha, em relação às mortes, nesse último fim de semana foram confirmados 5 mortes. Então temos a informação que o prefeito de Campinas já está se aproximando lá da mesa onde vai fazer a coletiva. Então vamos acompanhar até lá, eles já estão se posicionando, o secretário de Saúde está ali também, e também o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli. Vamos acompanhar essa coletiva.
conversando com a população, prestando contas ao povo. E hoje pela manhã, no programa Café com o Prefeito, nós já fizemos a divulgação dos números, né? Me acompanha, nesse momento, o presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, que está conosco. Daqui a pouquinho eu vou falar aí o motivo dele participar conosco aqui dessa transmissão. E o doutor Cármino, que é o nosso secretário de Saúde, que é uma presença praticamente quase que constante nos nossos encontros. E, como prometido, nós vamos hoje apresentar o resultado do inquérito sorológico, ou, para aqueles que preferirem, da testagem que nós fizemos, né? Algo que foi pedido muito pela população. Nós tínhamos o tempo certo para fazer isso, né? Fizemos adequadamente no período que foi falado, temos uma previsão futura de repetir esse processo, e os dados que nós vamos apresentar daqui a pouco vai permitir que a população saiba como está o estágio da doença, o estágio do vírus hoje na nossa cidade, em Campinas. Então, quero cumprimentar aqui todo o pessoal do Cármino, a Vigilância Sanitária, todos que participaram, não só da Prefeitura, mas da Unicamp e outros. Acho que depois, na fala do doutor Cármino, ele pode pormenorizar também aí os participantes. E vamos aos números de hoje, né, que nós vamos apresentar. E depois, antes de eu falar aqui do assunto também com o presidente da Câmara, eu vou mostrar um pouco o quadro do Estado de São Paulo, como que ele se encontra nesse momento. Então, números divulgados já hoje de manhã, e é o mesmo relatório, apenas para aquelas pessoas que não tiveram acesso. Nós temos confirmado 7.848, em investigação 530, descartados 12.844, óbitos em investigação 26, pessoas recuperadas 6.159, pessoas internadas com Covid 382, pessoas em isolamento domiciliar 1.011 e óbitos 296. Nós temos 5 óbitos a mais que já foram divulgados, 4 homens e uma mulher, todos acima de 70 anos de idade com outras doenças pré-existentes. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos aí aos familiares. Chama atenção aqui o grande número de pessoas recuperadas, que de sexta para hoje foram quase 1.000, foram 831 pessoas recuperadas. Nós passamos o número de 6.159 pessoas, que eu quero saudá-las aqui também. Muitas delas tiveram a Covid de forma leve, outras de forma pesada, e enfrentaram um grande desafio, uma luta pela vida. Então, a nossa homenagem aos profissionais de saúde e as nossas homenagens também a essas pessoas que, com fé, com determinação, superaram aí a doença. Tivemos também um número grande de descartados, passou de 2.000, com a base em sexta-feira também, chegamos a 12.844 pessoas, e também de confirmados, tivemos um número que aumentou, 821, chegamos a quase 8.000 pessoas com casos confirmados. Eu quero mostrar aqui, o governador João Dória, na sexta-feira, fez uma nova reclassificação. Então, pedi até para o Carlos, vamos começar primeiro por esse aqui. Vejam vocês que aqui está Campinas, né? Aqui está a Regional de Campinas. E aqui, Nova Odessa, que é uma, eu pedi para referenciar cidades que fazem parte da nossa região. Por exemplo, Nova Odessa, Americana, né? Seria mais ou menos o que é a região metropolitana de Campinas, mas no caso da divisão da área de saúde, nós pegamos aqui também Jundiaí e Bragança Paulista. Essa é a divisão do Estado na área de Campinas. Campinas tem permanecido, desde que começou, na cor laranja.
Nós tivemos variações em outras regiões do estado. Dessa vez chamou a atenção a grande parte vermelha. Pegando aqui Registro, né? É uma região distante do estado, aqui pega a Ilha Comprida, aqui na região de Sorocaba, pega ali Salto, Itu, pega Porto Feliz, também vermelho. Região de Bauru, pega Jaú, Brotas, Botucatu. Região de Piracicaba, pega Rio Claro, Limeira. São regiões que estão... Eu estou falando porque nós temos muita gente de Campinas, que tem até parentes. Marília, pega ali Pompeia, Bastos, tem muitas cidades. Região de Marília, região de Presidente Prudente, são muitas cidades assim pequenas aqui. Araçatuba, também ali Ilha Solteira está a uns 600 quilômetros de Campinas. Aqui Rio Preto mantém cor laranja. Barretos estava na vermelha, estava na amarela, foi para a vermelha, veio para a laranja. Barretos sofreu 3 variações. E vocês se lembram aqui, olha, essa região de Franca, ela também estava no laranja, foi para o vermelho, né? Pega todos os municípios ali ao redor de Franca. Ribeirão Preto estava no vermelho, permanece no vermelho, e aí junto com Campinas, nós temos região de Araraquara, também no laranja, e região de São João da Boa Vista, e região de Taubaté. E aqui algumas São Paulo, aqui está esse mapinha aqui, é o da São Paulo capital, né? E aqui, pela grandeza de número, proporção de moradores em São Paulo, ela é dividida por várias sub-regiões. Tem algumas que estão na laranja, e nós temos 2 sub-regiões que estão no amarelo. Isso aqui nos mostra a questão do ciclo da doença. Se vocês lembrarem, há um tempo atrás, São Paulo, capital, foi aonde teve o maior problema, né? Um número de mortes muito grande, e agora São Paulo já vem apresentando, principalmente São Paulo, capital, ela poderia, a cor amarela dá direito a abrir 40% do shopping, abrir o comércio por 6 horas, e bares, restaurantes e salão de beleza também, com alguns critérios. Por isso que eu falei que vale a pena o nosso esforço aqui na nossa região de Campinas, para que nós possamos atingir a cor amarela, que nos traz um conforto maior de atividades econômicas. Agora vamos para aquele... Aqui são os critérios que o comitê usa. Ocupação de leitos UTI Covid, leitos Covid por 100 mil habitantes, aí vem uma classificação, depois tem variação de casos, como é que está indo a variação, se está aumentando, se está diminuindo, variação de internações e variação de óbitos. Isso aqui foi a classificação da semana passada. Vamos ver como que está Campinas. Veja aqui, o DRS de Campinas, DRS é Departamento Regional de Saúde, é o DRS 7. Aqui nós temos uma classificação laranja. Nós temos, na nossa região, 75,2% dos leitos de UTI Covid. Temos uma média boa de UTI Covid por 100 mil habitantes, 17. Você veja que eu acho que esse número, ele só perde para a capital, né? Ele só perde para a capital, para as regiões da capital. Do interior e Baixada Santista também, a Baixada Santista também tem um número um pouco maior. O restante, todos menor, alguns bem menores do que 17. Aí depois nós vamos aqui, variação de casos, aqui é o nosso problema, olha, aumentou muito o número de casos, 2,01. Depois nós temos variação de internações, aí uma notícia boa, 0,96, é um número que está abaixo de 1, né? Se estivesse mais abaixo um pouquinho, estaria verdinho, mas ainda está no amarelo.
E aqui, variação de óbitos, 1,19, também um pouco acima de 1, esse número, o ideal seria abaixo de 1. Então, Campinas foi classificada na cor laranja, e eu, por uma autonomia municipal, mantive Campinas no laranja mais restritivo, não só por questões de opinião minha, mas por orientação técnica e da saúde, para que assim nós procedêssemos, né? Então, nós mantivemos aí a mesma postura, renovamos o decreto até 5 de julho. Semana que vem é uma semana de pagamento, né? E nós vamos acompanhar, durante essa semana, a Alexandra Caprioli vai conversar com setores da economia, setores produtivos, para a gente ver qual passo que nós verificarmos qual o passo que daremos na semana que vem. Por falar em pagamento, eu já havia feito o anúncio aqui em outros pronunciamentos, mas amanhã, dia 30, o salário dos funcionários públicos, ativos e inativos, será depositado, né? É uma obrigação da prefeitura, mas nós temos tido aí, por causa do vírus, da pandemia, a queda da atividade econômica, e muitas cidades, não são poucas, estão tendo a dificuldade de cumprir essa obrigação. Então, aqueles profissionais, todos no geral, mas em especial aqueles que estão na linha de frente, a reafirmação assim que nós cumpriremos a obrigação do depósito do salário. Por falar em recurso financeiro, hoje pela manhã eu conversei, dialoguei tanto com o secretário de Saúde, quanto também, depois que nós terminamos a conversa, a Saúde vai repassar 1,5 milhão para o Mário Gatti, e conversei com o presidente da Câmara da necessidade de nós termos um pouco mais de aporte. Esta semana, a rede Mário Gatti vai abrir lá no Hospital Ouro Verde. Eu vou tirar um dia da semana para fazer uma visita, devidamente com os cuidados sanitários, né? Para ver lá uma área que é a área da recepção do Hospital Mário Gatti Ouro Verde. Nós vamos ampliar em 48 leitos. Desses 48, 10 são de UTI, é isso? E 38 leitos de retaguarda. Então, é um ambiente que está sendo preparado, nós estamos tendo o apoio dos expedicionários da saúde, e a operação desses leitos custará por volta de 5 milhões de reais. E por isso eu pedi ao presidente da Câmara que, se fosse possível, como a Câmara fez no início do ano, uma economia que fez ali, que ele pudesse nos ajudar. Esse recurso é um recurso que, por lei, obrigatoriamente, a Prefeitura tem que repassar para o orçamento do Poder Legislativo. Se ele fosse aí do discernimento do administrador, poderia ser gasto totalmente lá com o orçamento da Câmara, mas ele tem uma boa notícia para dar. Eu vou deixar para que ele fale aqui dessa ajuda que ele está trazendo aqui para podermos fazer esse trabalho de abertura de mais 48 leitos. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Marcos Bernadelli. Boa tarde, vereador. Boa tarde, prefeito Jonas Donizete. Boa tarde, secretário Carmen. Prefeito, assim que Estado, hoje pela manhã, a respeito desse assunto, Vossa Excelência me fez chegar que a Secretaria de Saúde estaria envolvida, que a Câmara estaria envolvida e que mais um departamento, uma empresa municipal também assim estaria. Chegando na casa, hoje pela manhã, fiz um contato com a maioria, porque é impossível pelo tempo, mas a maciça maioria, e aqueles que eu não conversei, tenho certeza que, ao tomarem conhecimento, vão anuir com a decisão da mesa e da presidência. Nós conseguimos, ali, com o esforço que vem sendo realizado,
em gestão, propriamente dito, gestão administrativa e financeira e econômica na casa, fazer um repasse de transferência logo às 11 horas e poucos minutos de R$2 milhões. Nós já havíamos feito esse repasse idêntico no começo do ano, no valor de 6.800, e agora estamos fazendo deste importe. Eu quero consignar aqui a participação na decisão efetiva de todos os vereadores, de todos os funcionários, que desde o ano passado estão neste norte. A gestão ela é administrativa, também financeira, nas questões da casa como instituição, não das questões políticas. Como sabemos, o ano passado, no final do ano, aqui estivemos entregando um cheque de R$31.200.000, também da economia feita o ano passado. Esse ano, quero crer que nós vamos ultrapassar esse valor. Nós vamos ultrapassar esse valor de 31 milhões, mas, por hora, é o que nós, em face até do tempo que foi escasso, chegarmos a esses 2 milhões. Vossa Excelência solicitou 1,5 milhão. Nós ainda conseguimos alargar aí para 2 milhões, mas a tarefa já está dada lá ao diretor que me faz acompanhar aqui, o diretor-geral, o Ronan, o nosso diretor financeiro, que é o Kleber, que para o mês de julho ou agosto nós façamos novamente um aporte da economia dos nossos numerários que lá se encontram e que, evidentemente, no final do ano aqui estariam. Mas nós vamos fazer assim que solicitados. Fica aqui, mais uma vez, os nossos cumprimentos a toda a equipe, na pessoa de Vossa Excelência, mas eu também quero cumprimentar os vereadores que não se furtaram, em nenhum momento. Nós concretizamos de forma definitiva o convênio com o Mário Gatti também. Os nossos veículos já estão sendo utilizados pelos funcionários do Mário Gatti, são 31 veículos à disposição daquela autarquia, e não teria outro caminho a seguir a não ser este, ou seja, irmanados, de mãos dadas, e, é claro, sempre sobre a orientação política de Vossa Excelência, mas a orientação técnica e profissional desse grande homem que eu não canso de elogiar, e até mesmo da Andréia, que está à frente da vigilância, porque se estamos aonde estamos, se o mal não é maior, é em virtude de tudo que tem sido feito na gestão aqui no comitê e por Vossas Excelências. Fica aqui os nossos cumprimentos e nos colocando à disposição para aquilo que necessário for. Muito obrigado. Eu é que agradeço, presidente, e fica aí tá aí na tela o comprovante do depósito, né? No valor de R$2 milhões, e eu já estou aqui me comprometendo que será usado nessa ampliação dos leitos. São 48 leitos, 10 de UTI e 38 de retaguarda. Nós temos o espaço, onde será... Já tem aqui o espaço? Ah, já fez. Ok, então tá. Eu devo visitar essa semana lá a montagem. Pode sentar, Carmen, por favor. E outro dia a senhorinha falou: eu fico com dó do doutor Carmen, ele senta, levanta-se, mas ele está bem, ele está forte. Vamos agora àquilo que nós nos comprometemos de nos apresentar, pedir até que o presidente da Câmara permanecesse, que eu acho que é um assunto importante depois para ele repercutir lá junto aos vereadores. Poucas cidades estão fazendo o que Campinas fez. Aqui tem a parceria com a Unicamp, o inquérito realizado pelo Devisa, parceria com o Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. É uma ação do Comitê Técnico Assessor de Campinas para análise de cenários epidemiológicos no enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo SARS-CoV-2. É isso? É o nome da... Esse é o nome do vírus. O vírus SARS-CoV-2. Vamos lá, então, Carmen. Eu vou ficar por aqui mesmo e vou fazendo aqui as perguntas para você. Aqui nós não temos um laser point. Você passa aqui. Bom, então, como nós havíamos combinado, e esse final de semana
o Departamento de Vigilância em Saúde, junto com o Departamento de Saúde Coletiva, a Epidemiologia da Unicamp, prepararam, nós discutimos e preparamos essa apresentação para mostrar para vocês. Então, essa é uma ação da Vigilância Epidemiológica que visa obter as informações pormenorizadas da circulação do novo vírus. Lembrar, o vírus está circulando na cidade, né, desde o dia 13 de março, que a gente conseguiu confirmar essa transmissão feita dentro da cidade, através da determinação da prevalência, quer dizer, aquele dado que ocorre neste determinado momento, que é a proporção de casos positivos, através do teste rápido, é um teste imunológico, não é o teste do PCR, que é feito para diagnóstico dos pacientes e dos sintomáticos, em uma população, na nossa população, ou seja, que permite avaliar quantas pessoas de Campinas, isso é uma estimativa, já tiveram contato com o novo coronavírus. Isso é como uma pesquisa eleitoral, quer dizer, a gente não precisa ter todos os votos para saber exatamente quem vai ganhar. Então, esse foi um trabalho feito em conjunto com a Unicamp, como o prefeito já falou. Nós, no dia 18 de maio, nós assinamos uma portaria conjunta, o secretário de Saúde e o reitor da Unicamp, para que a gente pudesse trabalhar junto os dados, que os dados pudessem ser passados daqui para a Unicamp e voltado com a análise e vice-versa. Então, essa portaria conjunta dispõe sobre a criação, no âmbito do nosso município, deste comitê assessor que vai estudar sempre esses cenários epidemiológicos de enfrentamento desta pandemia. Ele é constituído fundamentalmente pela nossa secretaria, o Departamento de Vigilância e Saúde, e pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, através do Departamento de Saúde Coletiva, a área de Epidemiologia, e aqui estão todos os investigadores que estão envolvidos neste inquérito. Então, como foi feito isso? Foi feita uma aleatorização. Aleatorização, uma palavra mais simples, seria um sorteio. Nós fizemos um sorteio de todos os imóveis e dos moradores para a realização do teste. Isso foi feito de modo informatizado, não é? O computador tem todo o mapa da cidade, todas as ruas, as casas, e já foram previamente definidas quais seriam os imóveis, e os moradores foram entrevistados e foram estudados. Então, foram analisados 1.937 amostras na cidade, distribuído, e cada centro de saúde recebeu uma lista de endereços sorteados em sua área. Então, cada distrito de saúde, nós temos 5 distritos de saúde. Dentro dos distritos de saúde, nós temos entre 10 e 12 centros de saúde, unidades básicas de saúde. Então, foi entregue para cada distrito, para cada centro de saúde, quais seriam as ruas, as casas, os números de casas, e eles visitaram. Então, isso foi feito um sorteio de um morador, por exemplo. Se uma casa tem, por exemplo, 4 moradores, um era sorteado no momento. Se esse exame fosse negativo, ficava só nele. Se o exame fosse positivo, todos os participantes da casa eram testados naquele momento. É um teste rápido que, em 15 minutos, nós tínhamos o resultado da presença ou de IgM, são imunoglobulinas do tipo G ou do tipo M nesses moradores. A resposta de um pequeno questionário, então, na hora, enquanto se fazia, aguardava o exame, era feito um pequeno questionário com as informações individuais e da família. Esse é o teste muito simples, né? É feita uma punção digital aqui, essa punção digital é colocada, e depois de 15 minutos é feita uma leitura visual, se cria uma banda, quando é positivo, cria uma banda em cima do IgM ou do IgG, e essa banda define se é positivo ou não. Seguinte. Bom, então já vamos aqui para os resultados. A prevalência de testes rápidos positivos e o número estimado de casos por distritos de saúde. Então, nós temos aqui o Distrito Leste, que é onde nós estamos, aqui na Prefeitura, o Cambuí, a região central, a Norte, que é a região de Barão Geraldo, fundamentalmente, a Noroeste é a região do Campo Grande, a região Sudoeste, que é a região dos diques, Ouro Verde,
e a região sul, que é muito grande. A região sul começa desde aquela região perto do aeroporto, região do Campo Belo, vai até Sousa, Joaquim Egídio, é uma região muito grande. E a prevalência não é homogênea na cidade, prefeito. O senhor tem na região leste uma prevalência de 1,18, depois na norte 2,5, a noroeste é a mais alta da cidade, 3,68, sudoeste 2,27 e a sul 1,98, sendo que a média de prevalência na cidade é de 2,22. Então, aí, deixa eu tentar aqui falar para as pessoas. Olha, dos 1.900 que nós fizemos, nós tivemos 2,22%. Foram quantas pessoas que testaram positivo? 43. Então, de 1.900, 43 testou positivo. Então, 2,22. Isso aqui corresponde à população de Campinas. Então, nós temos 1.200.000 habitantes, nós teríamos aqui, se fosse 2, nós teríamos 24.000 pessoas, né? 2,22, nós temos aí por volta de 27.000 pessoas, 27.000. Aqui tem um intervalo de confiança, Okay. prefeito, que é sempre o que poderia ser. O 2,22 varia de 1,5 até 2,87. Então, em Campinas, nós temos quase 8.000 que estão confirmados, mas nós temos 27.000 pessoas que estão ou tiveram com o vírus, é isso? Tiveram contato com o vírus. Tiveram contato com o vírus. E se imunizaram, porque o teste é um teste de imunidade. Então, eles se imunizaram e o que nós vemos no exame são os anticorpos já. E aqui, por cada região, por exemplo, na leste, esse número. Por quê? Porque a população aqui deu um percentual e a população também é uma população menor. Vocês vão ver que aqui, olha, na noroeste, 3,68, na noroeste deu 6.677, aqui na sul, 1,98, mas deu quase que o mesmo número. Aqui leva em conta também a população de cada região. Exatamente. A gente não colocou, que ficaria um slide muito cheio de números, né? Mas este cálculo é feito pelos dados do IBGE. É um dado censitário da cidade por região. Okay. Então, esse dado é importante, quer dizer, naquele dia que nós terminamos, que foi no dia 20, né? Hoje nós já estamos no dia 29, nós tínhamos aproximadamente 27.000 pessoas em Campinas que tiveram contato com o coronavírus e desenvolveram imunidade. Então, nós poderíamos, volta só um pouquinho, nós poderíamos dizer, porque veja só, aonde nós tivemos mais casos confirmados, depois no boletim a gente vê, é na leste e na sul. Mas nós temos aqui, ó, na noroeste, mostrou que a gente tem a testagem, aqui nós estamos falando de Campo Grande, gente, principalmente região do Campo Grande. É isso, né, cara? Isso é uma das conclusões. Apesar do início da nossa epidemia ter começado na região leste, na verdade, há uma tendência a regiões mais distantes do centro da cidade. E aí vocês vão ver algumas coisas mais adiante. Pode ir, Carmen, continue. Bom, aqui é o mapa de distribuição dos indivíduos no teste rápido, né? A gente está colocado por corzinha, então a amarela é 1 caso, a laranja 2 casos, a laranja um pouco mais forte são 3 casos, essa mais forte 4 casos, e aqui são as regiões aonde está em essa cinza, cor não teve é nenhum centro caso. de saúde. Assim, onde não tiver o pontinho vermelho, não tem caso, e aqui são os centros de saúde. Tá. Então, o centro de saúde que não teve nenhum caso e alguns centros de saúde que teve um número maior de casos. Tá. Então, são cerca de 27.000 campineiros que já foram infectados. Neste dia 26, nós tínhamos esse número de casos que foram diagnosticados pela vigilância. Não é? Hoje a gente já está com 7.848. Então, mas por que está colocado isso aqui? Porque isso é o que se chama de subnotificação. Tá. Quer dizer, a subnotificação em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, é sempre colocado entre 7 e 10 vezes.
Quer dizer, o que nós estamos vendo, nós temos 7 a 10 vezes mais casos do que nós estamos vendo. Isso não acontece em Campinas. Aqui é 3,8. Quer dizer, a nossa subnotificação é menor. Nós estamos tendo mais capacidade de reconhecer casos e de fazer diagnóstico. Bom, aqui são o detalhamento dos resultados. Então, essa é a prevalência por sexo, não é? Então, feminino e masculino, praticamente o número de testes é igual, mas aqui nós temos uma prevalência maior no sexo masculino. Tem mais homens que estão contaminados, é isso? Tem mais homens quando a gente divide pelo número de casos que foram estudados. Então, há uma maior proporção de campineiros do que já foram infectados pela Covid, foram homens, e nessa faixa etária, de 20 a 59 anos. Veja que, aquilo que a gente fala sempre, as grandes vítimas são os idosos, mas o maior número de faixa etária são pacientes relativamente jovens, abaixo, e a mediana de idade, a média de idade, perdão, foi 49 anos. Entre os do sexo masculino, então, os notificados estão na faixa de 20 a 59 anos. Aqui são os testes rápidos positivos por exposição. Então, isso daqui, prefeito, eu acho que eu quero chamar a atenção. Apesar dos números serem pequenos, veja só, os indivíduos que tiveram contato com pessoas com sintomas gripais, tiveram contato ou não tiveram contato? 13, 30, prevalência 4,33. É quase 3 vezes maior. Então, deixa eu falar para vocês. Quando vocês ouviram o Carmeno falando, demora 15 minutos o teste. Aí, quando está expressando, a pessoa fala, a senhora pode responder algumas perguntinhas? Posso. Aí pergunta para ela, a senhora teve contato com alguém que estava com sintoma de gripe? Então, aqui, olha, quem teve muito mais chance de pegar, é isso, né? Exatamente. Isso vale com suspeita de Covid, apesar do número ser pequeno, a prevalência é muito mais alta. E aqui também vale contatos com indivíduos, agora sim, doentes, e também o número foi pequeno, né, nessa população, mas com uma prevalência maior. Portanto, acho que vamos para o seguinte, porque para a gente não ir... O que significa? Uma maior proporção de campineiros que já foram infectados pela Covid-19, tiveram contatos com pessoas com gripe ou suspeita ou positivos para a Covid-19, que relataram como principais sintomas febre, dor de garganta, coriza e tosse. Pessoas doentes, portanto, não devem sair de casa. Então, por causa disso, essas recomendações, é isso? Isso. Não devem sair de casa quando estão doentes, só sair de casa para ajuda médica, sempre com máscara. O cuidador também deve usar máscara, isso principalmente no cuidado com os idosos, e deve haver mais cuidados com o isolamento social. Seguinte, temos mais coisas aí. A prevalência por comportamento referido no inquérito. Então, você usa máscara, quem usa máscara sempre tem muito menos chance de ter o vírus. Para quem usa às vezes, é praticamente 5 vezes maior a chance de ter o vírus. Então, usar máscara é fundamental. Isso vale para o álcool em gel também, prefeito. Olha só como que os números batem com a orientação que todo mundo vem falando. Olha, então quem usa máscara sempre, ela tem uma chance menor de se contaminar. Quem usa às vezes, maior, né? Não é maior, é 5 vezes maior. Nunca ninguém respondeu, né? Que não usa nunca. Eu acho que ninguém respondeu, por isso não tem a base. Não tem nada. Utiliza álcool em gel, aí também mesma coisa. Quem usa tem menos chance e quem não usa tem mais chance. Tem mais chance. 2,5 vezes mais chance, 2,5 maior chance de ter se contaminado. Seguinte. Então, a maior proporção de campineiros que já foram infectados pela Covid-19 só usaram máscara às vezes e relataram não fazer o uso de álcool em gel nas saídas de casa. E aí perguntaram, por que você sai de casa, é isso? Exato. Os motivos que mais foram referidos para sair de casa foi para se alimentar, comprar, né, alimentos, farmácia ou banco. Segundo, trabalhar. Terceiro, lazer. E quarto, visita a familiares, apesar das recomendações muito fortes nossas para que isso não fosse feito. Bom, aqui nós vamos para a prevalência
entre os contatos com síndrome gripal. Isso é outro dado muito interessante, prefeito. Covid suspeito e confirmado por local de contato. Então, veja que o local de contato é 6 vezes maior em casa. O que quer dizer que as pessoas estão transmitindo o vírus em casa. Eles não estão pegando o vírus em casa, mas eles levam para casa. E isso é 6 vezes maior. Aqui, o contato do indivíduo com síndrome gripal, também em casa, 4 vezes maior. E o contato de indivíduos com Covid. Aí é um número bem pequeno, mas também em casa. O que quer dizer, seguinte slide, que a maior proporção de campineiros que já foram infectados pela Covid-19 foram infectados na sua própria casa. No entanto, é importante entender que quem trouxe a doença para casa adquiriu em outro lugar que não foi a casa, e provavelmente no próprio município de Campinas, porque pouco dessas pessoas viajaram. A maioria estavam em Campinas. Bom, as conclusões. A prevalência da Covid-19 no município de Campinas é de 2,2%, não é? Indicando, hoje nós poderíamos dizer, em torno de 30 mil pessoas. Não é? Veja como os números são interessantes, prefeito. 30 mil pessoas, nós temos perto de 300 mortos, 1%, que é o que a literatura coloca. Não é? Embora o início da transmissão tenha ocorrido no Distrito Leste, a prevalência da Covid-19 é maior no Distrito Noroeste, seguido do Norte, Sudoeste, Sul e Leste, indicando a migração da epidemia para a periferia. A prevalência da Covid-19 baixa significa que ainda temos muitas pessoas sob risco de adoecer e, portanto, deve se manter o isolamento social, saindo somente se necessário e com todos os cuidados. Fica claro a importância das máscaras, da higiene pessoal e evitar ficar a menos de 2 metros de outras pessoas. O sistema de vigilância consegue captar 1 em cada 3,8 casos de Covid-19, que é um índice muito melhor do que o observado no país como um todo. Eu acho que esse é o último slide. Então, um agradecimento aqui ao Devisa, que preparou esse material junto com a Unicamp, ao Departamento de Saúde, todos os distritos e centros de saúde. Muito obrigado. Praticamente nós levamos outros dias aí para fazer alguns comunicados, algumas informações para a população. Vocês viram aí em detalhes a pesquisa apresentada aqui pelo Dr. Carmo. Fabrini, boa tarde. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Carmino. Boa tarde, Marcos Bernardelli, presidente da Câmara. Boa tarde a todos. Prefeito, estamos aqui ao vivo na Rádio Educativa, na TV Câmara, inclusive com a tradução para Libras, no portal G1, em todas as emissoras do Grupo Band e também na Band Multi, que é a plataforma digital do Grupo Band, e nas redes sociais da Rádio Brasil e da VTV, que é o SBT da região de Campinas, e da Baixada Santista. E recebendo aqui na Sala Azul os repórteres cinematográficos Vanderlei Duarte, da IPTV, e o Mário Jorge Santana, da TV Câmara, e também o nosso João Sardelli, aqui da Prefeitura de Campinas. Prefeito, a primeira pergunta, na verdade, são 3 jornalistas fazendo a mesma pergunta. O Fabrício Fernandes, da VTV, a Luara Jansons, da TVB Record, e a Rose Guglielminetti, do Grupo Band e do blog da Rose. Falam, né, da coletiva de hoje do governo do Estado. O governador João Dória anunciou que vai multar em R$500 quem estiver sem máscara em todo o estado de São Paulo. E empresas, R$5.000 se forem flagradas nessa situação. Eles perguntam se o senhor pretende também aplicar essa multa aqui em Campinas. Olha, talvez amanhã, ou mais tardar na quarta-feira, vai participar comigo a Eliane Jocelaine aqui do nosso diálogo aqui. Eu falei um pouco sobre isso. Eu vou usar os jovens da Juventude Conectada para fazer, tipo, isso já foi feito, não é novo, em outros casos, é chamada multa moral. Né? A pessoa chega e fala, olha, o senhor não existe a multa pecuniária, né? Para tentar fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais dessa situação de ter que usar a máscara, como foi demonstrado aqui. Acho que o valor, vocês estão perguntando a minha opinião. Se eu for implantar algo pecuniário, eu não quero chegar nesses valores. Eu acho que é preferível um valor mais
próximo de uma realidade, que a pessoa, que ele seja efetivado, né? Mas as cidades onde elas foram impostas as multas, a gente vê um pequeno número de multas sendo emitidas. Então, eu sou a favor daquela política pública que ela se reflete na realidade, né? Agora, o governador eu não assisti, então eu estou me fiando aí no que vocês estão falando. Ele tem a autoridade dele sobre o Estado, né, para poder fazer aí as ações que julgar procedente. Prefeito Fernando Evans, ele é do G1, ele pergunta o seguinte: qual a posição do prefeito sobre o PL, projeto de lei, que inclui cabeleireiros, barbeiros e outros serviços do setor como essenciais? O PL chegou a ser aprovado em primeira votação na Câmara, posteriormente foi retirado. Houve alguma negociação do Executivo com o autor do projeto? O prefeito vetaria o projeto caso chegasse aqui para o senhor? Não houve nenhum tipo de negociação para que fosse retirado. Eu acho um projeto meritório, acho que o autor do projeto é o vereador Flores, né? Ele tem feito aí um empenho, não é só ele, muitos vereadores aí que têm relação com o setor de beleza. Né, gente, eu tenho muita... mas eu não costumo me posicionar sobre questão de aprovar, de sancionar ou não uma lei, né? Eu teria tendência a sancionar, mas aí eu já falei também na semana passada. Não é preciso que a gente seja verdadeiro com a população. Não adianta, se eu fizer isso e colocar salão para funcionar, no outro dia a justiça vem e fala: prefeito, fecha de novo. Não é um caso, foi 100% dos casos que aconteceu isso, né? Nós só vamos poder fazer quando nós atingirmos uma classificação sanitária que permite isso. Então, eu acho que o trabalho dos vereadores é válido, né? A discussão do assunto é válida, mas a gente tem que ser muito claro com a população. Mesmo que o projeto for aprovado, mesmo que o projeto for sancionado pelo prefeito, não quer dizer que no outro dia os salões poderão abrir. Nós estamos sujeitos a questões de normativas superiores, né? Existem órgãos de controle, esses órgãos de controle, se sair alguma coisa daquilo que é o programado, eles acionam a justiça e 100% dos casos a justiça tem dado ganho de causa. E no nosso caso, em Campinas, nenhuma atitude minha foi contrariada pela justiça. Prefeito Guilherme Pierangeli, da CBN, ele pergunta o seguinte: se o secretário Carmino sabe informar qual a taxa de transmissão da Covid-19 em Campinas hoje, ou o número mais recente disso, aí ele até explica, né, para quantas pessoas, em média, um infectado transmite para outra. E qual a avaliação sobre o momento da epidemia na cidade, se estamos ou não no pico? Carmino. Eu acho que no horário do almoço a doutora Andréia fez uma entrevista sobre isso, e eu falei na sexta-feira também sobre isso. Tem um outro grupo trabalhando também com a Unicamp, que envolve matemáticos e que trabalham com modelo vários modelos, né? E nós chegamos na cidade, em meados de junho, a uma transmissão de 1,8. A última medida, que foi semana passada, foi de 1,4. Então, vem caindo a taxa de transmissão. Mas nós só ficaremos tranquilos quando ela estiver abaixo de 1. Então, nós vamos continuar monitorando isso, semana a semana, junto com esse grupo também da Unicamp, para a gente ter certeza de como vai evoluir. E nós ainda temos, dentro do nosso modelo, ainda estamos com alguma ascensão, tá certo? Esse modelo prevê algumas coisas para daqui a algumas semanas, mas eu acho um pouco temerário nós falarmos agora, prefeito, do que pode acontecer em 2, 3 semanas. Eu acho que isso é muito mutante, né? Muito mutável. Então, nós vamos gradualmente passando essas informações, mas, por enquanto, ainda temos um número que ainda está crescendo. Meus amigos, vocês sabem que, além da minha função como prefeito de Campinas, eu tenho a função de presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E, quando incitado pelos meus colegas para alguma orientação, eu tenho dito que, na condução desse processo, humildade, né? Não cantar vitória antes da hora, né?
nós temos visto aí lugares, cidades, que fazem assim uma divulgação como se tivesse sido um oásis. Olha, aqui fizemos tal coisa e estamos maravilhosos. Aí vem o tempo e pega aquela pessoa pelo que ela falou, totalmente contrário ao que está acontecendo, né? Eu poderia usar aqui vários exemplos pelo Brasil, de cidades que estão passando hoje por momentos muito difíceis, que chegaram há um tempo atrás a falar que tinham vencido a doença, né? Nós estamos batalha a batalha, dia após dia. O que todos os dias eu falo aqui, e o Dr. Carmino hoje abordou um pouco isso, nós não podemos impedir que a pessoa fique doente. O vírus, ele é invisível e ele tem a circulação dele. As pessoas têm que colaborar para que, quanto menos exposição, menos contágio. Agora, nós podemos lutar para cuidar das pessoas. No nosso caso, a nossa taxa de letalidade tem ficado abaixo de 4, que é menor do que o mundo, que é menor do que o Brasil, que é menor do que São Paulo. O que é isso? São pessoas que contraíram a doença, a taxa da letalidade, e que vieram a óbito. E hoje o Dr. Carmino mostrou aqui também, pela proporção, né, das pessoas que estariam contaminadas, a nossa mortalidade dentro daquilo que é o que tem acontecido no caso dessa doença. Bom seria se fosse 0, mas não acontece. É uma doença que ela realmente judia das pessoas, é um processo doloroso, né? E por isso é que a gente tem que evitar a contaminação da doença. Então, eu acho que não, por mais que as pessoas, nós vamos passo a passo, dia a dia, mostrando aqui o trabalho, e não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, o preparo é para a gente ter fôlego, ter resistência juntos para podermos superar esse momento difícil. Prefeito, vários jornalistas aqui pedindo, né, para que a gente disponibilize a pesquisa na íntegra. A Denise Assis, coordenadora de imprensa da Secretaria de Comunicação, já está providenciando isso, já vai encaminhar para todos vocês. São vários pedidos aqui. Prefeito, eu não tenho mais perguntas dos jornalistas, eu vou agora para os internautas. Havendo pergunta de jornalistas, a gente volta aqui a eles. E os internautas que nos acompanham aqui nessa transmissão, tanto no Facebook quanto no Instagram do prefeito, na página pública do prefeito Jonas Donizete. O Fábio Reuel, ele pergunta sobre o número de leitos que ainda estão disponíveis na cidade para os doentes com o coronavírus. Eu até tenho o número fresco de hoje aqui. Então pode divulgar. 39. 39 leitos. Nós vamos divulgar logo depois. E nós estamos, né, como eu agradeci aqui ao presidente da Câmara, já fazendo um trabalho para abrir mais 48, sendo que 38 de retaguarda e mais 10 de UTI. E estamos também, Dr. Carmino me deu uma boa notícia hoje pela manhã. Me parece que o tempo de internação em UTI está diminuindo, é isso, Dr. Carmino? Então, prefeito, eu aconselharia aos jornalistas, a quem tiver interesse, que leiam o nosso último boletim, que saiu na sexta-feira. O nosso último boletim, ele traz uma mediana de permanência nas UTIs de 14 dias, né? Então, nós chegamos Esse número estava em 20 já, né? Isso, nós chegamos a ter 20 dias, isso caiu para 14 dias, e essa é a mediana, mais ou menos, que a gente esperava. Mas esse boletim tem muitas informações que são muito importantes. O boletim que está publicado no site. Está publicado no site, então é um dos dados que tem no nosso boletim, é esse de permanência nas UTIs. Então, prefeito, só complementando aquilo que o senhor falou, o nosso coeficiente de letalidade hoje é 3,7, não é? Sim. Ele tem ficado sistematicamente abaixo de 4. Então, esse é um indicador de muito boa qualidade do que está sendo ofertado para a nossa população. Naqueles dias que nós tivemos um número maior de mortes, ele se aproximou muito de 4, chegou a 4, e depois retrocedeu agora, hoje, no dia de hoje, é 3,7. Lembrando que o cálculo da letalidade é número de mortos dividido pelo número de casos confirmados, multiplicado por 100, porque é um cálculo por 100 mil habitantes.
Só deixando claro, né, que 39 é o número de leitos livres de UTI. Leitos de retaguarda é um número até maior do que esse. Prefeito, a internauta Nica Novaes, ela quer saber qual a recomendação para as gestantes, se ela deve fazer o teletrabalho ou se afastar mesmo do trabalho. Teletrabalho. Teletrabalho, eu posso falar que eu tenho uma filha que está gestante e ela está fazendo o teletrabalho. O teletrabalho, ele resguarda a pessoa fica em casa, isso numa gravidez que esteja dentro da normalidade. Fora isso, é o médico que acompanha a paciente que vai falar, né, Carmen? Prefeito, nós temos um diferencial de qualidade na questão da Covid-19, que é o cuidado à gestante, né? Eu acho que a gente se preparou para isso, eu acho que nós temos o CAISM, que para nós é um grande hospital de pessoas com maior risco, e nós temos 4 leitos exclusivos para gestante Covid na maternidade. Praticamente, felizmente, né, não tem sido usado. Mas é importante que a população saiba que a gente se preparou, inclusive, para esse grupo. Mas o que o senhor falou é verdade, é melhor se resguardar, né? A gestação não é uma doença, mas é um estado de imunidade um pouco diminuída, que é natural durante a gravidez. Então, o trabalho em casa não tem problema nenhum, a pessoa pode trabalhar sem nenhum problema. Prefeito, o internauta André Dorti, ele quer saber se os profissionais de saúde estão sendo treinados para trabalhar com os pacientes com Covid-19. Sim, André, todos os profissionais, né, aqueles que nós contratamos, mesmo aqueles que têm especialização na área da medicina intensiva, eles recebem todo um treinamento, um preparo. É por isso que quando a gente fala, olha, vamos abrir tantos leitos, né, também conversava sobre isso com o Dr. Carmen. Tem todo um trabalho, um preparo para a gente colocar aqueles leitos à disposição com os profissionais habilitados, qualificados e treinados para poderem trabalhar com os doentes. Tanto é que o nosso índice de afastamento tem sido também um índice muito menor do que em outras localidades. Prefeito, o internauta Marco Matsuguma, ele pergunta se existe mesmo a necessidade de usar máscara quando ele está dirigindo o próprio carro. Acho que aí varia de pessoa para pessoa. Acho que não, se ele estiver, né, sozinho ou com a pessoa com que ele habita, ou não tem, claro que não. Mas em qualquer outra convivência social tem que usar máscara. A maioria das pessoas que eu vejo, a pessoa está com a máscara no carro, se vai descer do carro, ela usa a máscara. Prefeita Daiane Mello, ela pergunta se o comércio vai poder abrir a partir da próxima semana. Então, eu conto com vocês para a gente poder ter essa resposta afirmativa, né? Vamos trabalhar para isso, a gente está mantendo o drive-thru, fizemos aí toda a reserva de vagas no centro da cidade. Eu tenho tido um questionamento dos shoppings, né, que alegam que realmente fizeram toda a parte sanitária. E tem uma coisa, gente, que é o comércio em si, principalmente na região central, ele demanda o fluxo de pessoas, né? O que tem essa necessidade, eu mandei um ofício para o governo do Estado. Eu sou contra essa coisa do horário mais apertado. Eu acho que se pudesse dilatar esse horário, ajudaria a distensionar a aglomeração de pessoas. E se a gente conseguir a fase amarela, nós teremos condição para poder fazer para distensionar, né, para as pessoas poderem. E nós temos um problema que semana que vem é semana de pagamento. Então, eu quero ver se eu consigo conversar, dialogar com a tarefa da Alexandra Capriola essa semana, vai ser essa. Porque quando eu abri o comércio, que deu aquela multidão na 13, a justificativa é que muita gente tinha ido pagar o carnê. Eu quero ver se, conversando com os comerciantes, a gente consegue fazer uma diferenciação aí entre quem vai pagar a conta e quem está indo para comprar alguma coisa. Prefeito Cleiton Rodrigues, na verdade, ele dá um depoimento aqui, ele diz que está em fase final de tratamento da Covid, seguindo o isolamento em casa e sob a supervisão do Hospital Mário Gatti. Ele quer parabenizar e agradecer a equipe. Muito obrigado, Cleiton. Eu transmito lá para os profissionais lá esse seu elogio, que vale muito, né? Eu acho que os profissionais, nesse momento, eles merecem aí esse apoio da população.
Prefeita, a internauta Ana Santa Rosa pergunta como ficam os exames de rotina nos centros de saúde. Doutor Carmino, é bom, vamos falar um pouquinho antes do senhor falar. O senhor me disse aqui, até passou aqui, vou pegar aqui o zap do doutor Carmino, depois vou passar para todo mundo aqui, viu? Quem quiser falar com ele. Deixa eu colocar aqui. Olha, está com bastante tempo, né, Bernadette? Pode atender. Total por distrito de sintomáticos respiratórios no fim de semana. 27 e 28 de junho. Na região sul, nós tivemos 46 pessoas. Na região norte, 33. Sudoeste, 50. Leste, 22. Noroeste, 22. Um total de 173. Destes, 5 encaminhamentos para o SAMU. Então, esse foi o movimento nas unidades básicas de saúde, no centro de saúde, nesse final de semana que passou com relação à Covid. Nós abrimos alguns centros de saúde, já existe alguns que abrem normalmente no sábado, nós abrimos alguns a mais para poder fazer o atendimento das síndromes gripais, né? E, doutor Carmino, acho que o senhor pode aí falar um pouco sobre essa questão aí dos exames. Ele está querendo se referir a outros problemas de saúde. Bom, primeiro, esses dados que o senhor acabou de mostrar mostram que nós tiramos 170 pessoas dos pronto-socorros, né? As pessoas não precisaram ir ao pronto atendimento ou pronto-socorros, e isso é importante nesse momento, ficar perto de casa e ser acompanhado perto de casa. Quando o médico avaliou que o caso era mais grave, foram 5, aí sim se chamou o SAMU e aí fez o encaminhamento por pronto atendimento ou pronto-socorro para o hospital. Em relação aos exames, prefeito, o nosso laboratório está trabalhando normalmente, não há nenhuma solução de continuidade. Eu acho que ele pode tranquilamente, através de ida normal ao centro de saúde ou através do telefone, combinar os seus controles. Os diabéticos precisam fazer os seus controles, os hipertensos precisam fazer o seu controle, os doentes renais, os doentes que têm doença hepática, enfim. O laboratório central, que é um dos maiores da América Latina, as pessoas podem não saber, mas o nosso laboratório municipal é um dos maiores da América Latina e não parou em nenhum momento, mesmo com a Covid, é o que eu tenho dito. Nós temos hoje 2 secretarias. Uma secretaria da rotina, que sempre existiu, e a secretaria da Covid-19. Então, ele não deve deixar de fazer o seu acompanhamento. Se tiver alguma dúvida, entre em contato por telefone ou entre em contato pessoal, mas tem uma fila normal, tem uma linha normal para atendimento das pessoas não sintomáticas. E nós tivemos um reforço muito grande, o doutor Carmino confirmou para mim hoje também, dos remédios de estabilização emocional, pessoas que têm problemas psicológicos, né? Então, nós fizemos um grande reforço também do nosso estoque de medicamento para essa parte da saúde emocional, né, doutor Carlos? Na sexta-feira, eu com a doutora Sandra, que é a nossa diretora administrativa, nós fizemos um balanço e nós temos hoje 90% dos nossos itens. E a gente teve uma preocupação muito grande, prefeito, com a questão da saúde mental, porque realmente a tendência é as pessoas ficarem mais tristes, quem tem tendência à depressão, ficar um pouco mais deprimido. Então, quero deixar bem claro que nós estamos atendendo e estamos oferecendo o tratamento medicamentoso quando necessário. E a gente também ampliou o prazo de receita, isso, né? Isso desde o início da pandemia, a gente fez isso, que é para evitar que as pessoas fossem ao centro de saúde só para pegar remédio, né? Então, a validade da receita ficou estendida e continua valendo ainda. A gente quer que as pessoas que estão estáveis, que não precisam nada adicional, nenhum controle, simplesmente ir lá pegar remédio, que eles possam fazer por um período mais longo. E outra coisa também, apenas para reafirmar, desde o início, a autodeclaração para atestado, para a pessoa não precisar ir no centro de saúde para pegar atestado médico. Nós fizemos isso também, continua, as pessoas podem fazer pelo site, é claro que tem a responsabilização daquilo que a pessoa declara, mas isso aí nos ajudou muito também a não ter a aglomeração nos centros de saúde, principalmente em dias aí determinados que tem aí muita gente que vai ao centro de saúde
por causa desse motivo do atestado. Prefeita Andréia Gil, internauta, ela pergunta se estão sendo feitos testes de coronavírus nos centros de saúde. Doutor Carmo. Sim, para aqueles casos onde é necessário, é colhido inclusive o PCR, não é? Mas não é de livre vontade da pessoa, da ela pessoa. chega lá e falar, eu quero fazer. A indicação é feita pelo médico, pelo profissional de saúde que atende. Então, aqueles casos com sintomas gripais onde há a possibilidade de ser Covid, o exame é coletado. Tanto que, quando a gente olha os números todos passados, todos os dias, a gente vê como acumula novos casos, exatamente por causa da coleta em nível das unidades básicas de saúde. Muitos desses que a gente anuncia como confirmados foram feitos em centros de saúde, e muitos desses que estão em monitoramento domiciliar hoje estão monitorados pelo centro de saúde. Prefeito, tem perguntas de jornalistas que entraram aqui enquanto a gente abriu espaço aqui para os internautas. O Fernando Evans, do G1, ele faz mais uma pergunta aqui sobre os dados por região da cidade. Houve muita diferença do cenário que a Prefeitura tinha sobre a epidemia nas regiões? Qual foi a maior diferença? Olha, Fernando, a gente percebe o seguinte, a Campinas é uma cidade onde ela é uma cidade espraiada, né? Eu tenho falado isso, a característica geográfica de Campinas, nós temos 800 quilômetros quadrados de município. É um município grande, né? Curitiba tem 400, Porto Alegre tem 400, Belo Horizonte tem menos do que isso, acho que é 200, Santos tem 40 quilômetros quadrados. Então, ela é uma cidade espraiada, com regiões que têm concentração de moradores. Eu diria para você que, do que a gente apresenta como caso confirmado para aquilo que foi estimado na pesquisa, houve ali uma inversão dos casos. No último boletim, isso que eu ia pedir para você, Carmen, no último boletim, deixa eu dar uma olhada. Essa zona de calor é onde... Não, eu queria dar uma olhada em outra coisa aqui. Eu vou pedir até um tempinho aqui para as pessoas. Tem uma coluninha aqui. Aqui, olha. Pelo boletim, nós temos 1.155 casos na Zona Leste e 1.132 no Sul, na Sul. Tem em segundo lugar. A Noroeste, 845. Então, nós tivemos aqui, na nossa pesquisa, um número maior de casos na Noroeste. Então, teve, sim, uma diferença por região daquilo que é confirmado ou daquilo que foi averiguado na pesquisa que nós fizemos. É o Fernando que fez Fernando a pergunta? Evans, do G1. Então, seria muito bacana se ele pudesse comparar o boletim com este dado que a gente apresentou, porque não são exatamente a mesma coisa. São casos de doentes Covid que continua ainda o maior número na região leste. Aqui é prevalência de... é verdade. Então, são coisas diferentes. Não necessariamente a pessoa que está com Covid desenvolve os sintomas da doença. Exato, Não, aqui nós estamos falando de pessoas assintomáticas, né? Aqui, mostrando que o vírus ele tá seguindo para a periferia, mas você tem menos casos, até porque, como nós mostramos, a faixa etária é menor. São pessoas mais jovens que têm uma tendência maior a não adoecerem. Prefeito, a Luara Jansons, ela também está pedindo o seguinte, se o Carmo poderia explicar melhor a diferença do IgM e do IgG, o que cada resultado indica no teste. Vamos ver se eu tenho capacidade didática para fazer isso, mas o sistema imune, ele se assemelha muito a um sistema de defesa, né? A gente tem a infantaria, a cavalaria, a artilharia, né? O exército tem essa hierarquia. Na defesa imune também existe essa hierarquia. Então, quando você é acometido pelo vírus, o primeiro combate quem dá é a infantaria. São as células que vão lá e fagocitam e destroem o vírus diretamente. E você, nessa primeira fase, não tem nenhum tipo de reação imunológica, vamos dizer, mediada por proteína. Na medida em que vai passando o tempo, o número de vírus vai caindo e começam a subir alguns tipos de anticorpos. IgM é um anticorpo enorme, com peso molecular enorme e que atua na primeira fase. É a fase, digamos, entre aspas, mais primitiva da resposta imunológica mediada por proteína. E depois você tem IgG, que é uma mediação mais de longo prazo, onde você tem memória, aí a natureza, o organismo cria uma memória e você desenvolve
um determinado anticorpo contra aquele determinado vírus mais de longa permanência. E esse é que é a grande dúvida em relação ao coronavírus. Qual é esse tempo de imunidade? Quem desenvolve essa imunidade e por quanto tempo desenvolve essa imunidade? E talvez esse seja um grande desafio, por exemplo, para as vacinas no futuro. Saber se elas vão desenvolver imunidade e por quanto tempo vão desenvolver de imunidade. Tem vacina, por exemplo, que a pessoa toma e é para a vida toda. Toma agora, por exemplo, febre amarela. Já ficou comprovado que uma dose de febre amarela da vacina imuniza para a vida toda. E essa da Covid vai ver, por exemplo, se a pessoa tem que tomar todo ano, como a da gripe, né? A gripe é assim, quer dizer, esses vírus, quanto mais mutantes eles são, maior é a frequência que você tem que refazer a vacina, né? E os coronavírus são assim, eles mudam muito. No Brasil já tem várias cepas europeias, asiáticas, etc. Então, a resposta imune ainda é uma incógnita, tanto que a gente está vivendo um momento de muita esperança no desenvolvimento da vacina, mas ainda temos uma fase crítica, fundamental no desenvolvimento, que é a fase 3. Agora é a fase clínica e saber clinicamente o quanto ela protege. Então, o IgM, ele é mais precoce. Mais precoce. Ele é intermediário entre a resposta aguda, que é aquela primeira resposta feita, vamos dizer, no campo de guerra com o vírus, até a resposta mais de longo prazo. E o outro IgG... Então, o IgM costuma ser uma proteína mais de fase aguda, e a IgG é de mais longo prazo. Ok. Prefeito, eu não tenho mais perguntas. Eu vou agradecer aqui a participação dos internautas que fizeram comentários, perguntas, temas que foram respondidos. A Arlete Vicentinho, Alexandre Calcanuto, Fernanda Cavalieri, Vladimir Bezerra, Nilza Lopes, Ronaldo Augusto de Souza, Maria Margarete, Gislaine Helena. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos, obrigado ao presidente da Câmara que nos acompanhou hoje aqui, nos ajudando também aí nesse enfrentamento. Obrigado ao Legislativo, obrigado ao doutor Cármino. E, doutor Cármino, apenas para o pessoal saber, a gente dá um tempo agora e repete esse processo com outras pessoas, é isso? Isso, nós nesse meio de tempo ainda devemos ter a resposta do trabalho do IBOP com a Universidade de Pelotas. Nós ainda não temos a terceira fase e nós estamos programando para 4 semanas após o dia 20, portanto, mais ou menos entre o dia 15 e 20 de julho, a gente deve fazer uma outra etapa desse inquérito muito parecido com essa. Usando mais ou menos a mesma amostragem, um novo sorteio, obviamente, não serão as mesmas casas, mas será feita uma nova aleatorização e a gente vai voltar a visitar e vamos ver como é que a epidemia se expandiu na cidade, como é que ela se comportou. Tá, fica meu agradecimento também aqui ao doutor Marcos Pimenta, ele não está conosco, porque ele está lidando com esse trabalho aí da ampliação dos leitos lá no Mário Gatti, Ouro Verde. Então, fica aqui, mais uma vez, nós vamos transformar a recepção ali, uma grande área, em áreas de leitos de retaguarda, são ao todo 48. 10 de UTI e 38 de retaguarda, para aumentar a nossa capacidade de assistência hospitalar para as pessoas que necessitarem. Muito grato. Muito bem, você acompanhou aí mais uma coletiva, mais uma entrevista coletiva virtual do prefeito Jonas Donizete, ao lado dele o secretário municipal de saúde e também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Bernardelli. Talvez a principal notícia desta coletiva, exatamente a doação de R$2 milhões por parte da Câmara Municipal para a Prefeitura para a utilização dessa verba na ampliação do número de leitos aqui da cidade de Campinas. O prefeito Jonas Donizete já anunciou que esses R$2 milhões doados pela Prefeitura, pela Câmara Municipal até a Prefeitura de Campinas serão utilizados em 48 leitos, sendo 10 de UTI e 38 leitos de retaguarda. Portanto, R$2 milhões a mais que a Câmara Municipal está doando para a Prefeitura no combate, no enfrentamento ao novo coronavírus, essa pandemia que pegou o mundo todo neste ano de 2020. Essa não é a primeira doação que a Câmara Municipal faz para a Prefeitura. Logo no início da pandemia, em março, foi anunciado a doação de R$6.800.000 que seriam utilizados
para a aquisição de EPIs, o equipamento de proteção individual, para os profissionais da saúde. Essa doação foi efetivada no dia 2 de abril e a Prefeitura, então, utilizou essa verba para a aquisição dos EPIs lá em abril. Também nessa mesma data, no começo de abril, a Câmara Municipal disponibilizou 31 veículos dos gabinetes aqui da Câmara Municipal para a rede Mário Gatti, que tem utilizado esses veículos muito para fazer as visitas técnicas, enfim, todo mundo está precisando, podendo utilizar esse dinheiro. A Mirna Abreu está lá na Prefeitura, ela tem mais informações a respeito dessa doação da Câmara Municipal, então vamos ouvi-la. Boa tarde, Mirna, tudo bem com você? Boa tarde, Rubens. Eu estou aqui na Prefeitura. Boa tarde para você que acabou de acompanhar aí a coletiva do prefeito. Nós vamos conversar agora com o Dr. Carmino de Souza, que é o secretário de Saúde do município. Dr. Carmino, boa tarde. Boa tarde. O senhor acabou de apresentar um estudo e a gente mostrou aí também eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desses novos leitos que serão aí abertos e dessa cooperação da Câmara nesse momento importante para a abertura desses leitos em Campinas. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Câmara, não é a primeira ajuda, né? Já teve uma no início do nosso trabalho de enfrentamento dessa epidemia, agora vem essa segunda ajuda que visa a ampliação de leitos dentro do Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde vai transformar 2 áreas, uma que é a área de fisioterapia, que vai se transformar em 10 leitos de UTI, e uma área de recepção do hospital em leitos de retaguarda. Essa é uma ampliação importante de 48 leitos, 10 de UTI e 38 de retaguarda, que vão se juntar a todo o esforço que nós temos feito semana a semana. Praticamente não tem semana que nós não temos aumentado leitos na cidade para poder permitir que todo cidadão de Campinas que tenha necessidade de acesso ao tratamento da Covid, tenha a melhor opção de tratamento possível. Ok, obrigada, secretário. E a gente continua por aqui, a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, ele que trouxe pessoalmente o comprovante de transferência que foi feito hoje pela manhã, às 10h42 da manhã, para a Prefeitura de Campinas. Presidente, uma boa tarde. Queria que o senhor falasse desse compromisso da Câmara nesse movimento de cooperação com a cidade no enfrentamento à Covid-19. Desde o início, nós estivemos ombreados, especificamente com a Secretaria de Saúde, junto com o Dr. Carmino e o pessoal da Vigilância. Foi um trabalho muito coeso. Aquilo que solicitado foi da Câmara Municipal, nós não medimos esforços e aprovamos todos os projetos de lei que lá chegaram. Essa contribuição ela já teve uma primeira etapa no finalzinho do mês de março, no valor de R$6.800.000. E na manhã de hoje, o seu prefeito realizou um contato e solicitou a ajuda no contexto desses equipamentos que estão sendo agora edificados lá no Mário Gatti Ouro Verde. Fizemos uma reunião com a diretoria financeira da casa, com o diretor-geral que aqui me acompanha, o Ronan, e evidentemente não foi de afogadilho, mas tentei contactar a maioria dos senhores vereadores, houve uma anuência total e também a colaboração dos próprios funcionários. E o valor que foi, a princípio, solicitado seria de R$1.500.000, e nós alargamos um pouco mais e conseguimos fazer esse depósito hoje pela manhã de R$2 milhões, que será útil na finalização desses equipamentos que o presidente do Complexo Mário Gatti, o Dr. Pimenta, está aí à frente.
O senhor já anunciou, inclusive, presidente, que é possível que até agosto a Câmara também, dentro desse projeto que ela tem de economizar cada vez mais, ela possa fazer aí uma nova transferência, caso seja necessário, à Prefeitura Municipal. Com toda certeza. O que nós já demonstramos o ano passado, com a devolução de 32 milhões e 100 mil reais, foi exatamente neste contexto. Nós ali amortizamos aquilo que devemos, aquilo que temos como compromisso, e a gestão ela vem sendo feita de forma muito austera. Vem a gestão, exatamente as questões da administração da casa, as questões financeiras e econômicas, e isso está dando suporte. Nós temos sempre uma folga de 2 a 3 meses para que os nossos compromissos sejam honrados e não tenhamos aí solução de continuidade nos pagamentos. E esse trabalho hoje pela manhã já nos deu essa folga de que 2 milhões não é que vai fazer falta para os cofres da casa. Pelo contrário, nós tínhamos essa folga assim que solicitados e aqui viemos trazer o comprovante da transferência. Quero crer sim que em meados de julho, mais tardar em agosto, nós vamos ter um outro levantamento, mas como eu disse, o trabalho que está sendo feito esse ano é para tentar devolver valor superior que nós devolvemos o ano passado. O ano passado foi 32 milhões e 100, esse ano nós queremos chegar com um patamar um pouco acima. Ainda falando desse enfrentamento e da cooperação da Câmara, foi citado e, inclusive, a Rede Mário Gatti está usando os veículos do Legislativo justamente nesse trabalho da Covid-19. O primeiro contato realizado logo ali no final do mês de março foi com o Dr. Carmino. Nós fizemos já daquele momento um passo importante que foi colocar à disposição da própria Secretaria. Verificou-se no decorrer do tempo que os carros seriam mais úteis junto ao complexo Mário Gatti, Ouro Verde e os outros equipamentos. E assim firmamos o convênio, os carros estão à disposição, nós inclusive conseguimos que a seguradora se amoldasse a esse momento excepcional e tudo transcorreu dentro da normalidade e os veículos estão sendo utilizados no dia a dia do complexo. Ainda nesse esforço, presidente, a Câmara não terá recesso agora em julho, inclusive com reuniões extraordinárias acontecendo normalmente. Eu queria que o senhor falasse desse esforço parlamentar para um momento tão delicado que passa não só Campinas, como o mundo todo. Nós tivemos o ato de mesa lá em março aprovado, que nos dá a oportunidade da realização das reuniões remotas. No mês de junho, que se finaliza amanhã, nós conseguimos prorrogar as sessões remotas para todo o mês de julho. Assim não precisaremos fazer a modificação na lei orgânica para qualquer sentido de suspensão dos trabalhos de forma oficial, porque as reuniões extraordinárias poderão ser realizadas de forma remota e estaremos todo mês, previamente já designamos todas as quintas-feiras, serão, se não me falha a memória, 5 quintas-feiras, as reuniões acontecerão semanalmente. E nesse período poderão também ser protocolados projetos, requerimentos e indicações? A vida continua na Câmara Municipal de Campinas. Tá bem, presidente, obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Rubens, então essas são as informações a respeito do trabalho do Legislativo e a cooperação da Câmara com a Prefeitura. Eu fico por aqui, uma boa tarde para você, eu estou na Prefeitura de Campinas, mas se você puder, fique em casa. Obrigado, Mirna, pelas informações. Está aí a entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Marcos Bernardelli, a Câmara Municipal que fez a doação de 2 milhões de reais para a Prefeitura. O presidente Marcos Bernardelli foi pessoalmente até a Prefeitura para levar aí o comprovante deste depósito de 2 milhões, que serão muito bem-vindos à Prefeitura nesse combate ao coronavírus. O prefeito, inclusive, já até destinou essa verba, né? Serão 48 leitos a mais na cidade de Campinas, sendo 10 leitos de UTI e 38 leitos de retaguarda. Para a gente encerrar, então, essa transmissão, vamos falar a respeito, vamos atualizar novamente, né, os números de casos, está aqui na tela para você ver. Em Campinas, infelizmente, temos 296 mortes,
causadas aí em decorrência do novo coronavírus são 7.848 casos confirmados, mas temos 12.844 casos descartados, aqueles que fizeram o teste, mas que acabaram tendo resultado negativo. E a boa notícia disso tudo é que de 7.848 casos, são 6.159 pacientes que já receberam alta, que estão recuperados desta doença do novo coronavírus. E nós também vamos ficando por aqui com essa transmissão de mais uma entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete, agradecendo a sua audiência. Fique sempre ligado aqui na TV Câmara para você ficar por dentro de tudo o que acontece em relação ao enfrentamento ao novo coronavírus. Eu estou falando aqui do estúdio da TV Câmara Campinas, mas se você puder, fique na sua casa. Uma boa tarde, até a próxima.